Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas verdades duras de se ouvir. Eu mesma levei anos para aceitar alguma delas. Mas quando eu finalmente aceitei, a minha vida mudou completamente e para melhor. Esse vídeo aqui não é um vídeo para te desanimar com nada, pelo contrário, é para te mostrar que não vale a pena ficar gastando energia com certas coisas. Então, eu espero que esse vídeo aqui faça você pensar fora da caixa aí sobre várias áreas dessa vida. Vamos lá? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou a Mara e aqui no meu canal a gente conversa sobre diversos assuntos e hoje eu fiz um compilado de verdades para compartilhar com você aí do outro lado, para que você consiga ter uma vida melhor. Gente, a vida infelizmente não vem com manual de instruções, então tem certas coisas que a gente, ouvindo a experiência de outras pessoas, acaba evitando que a gente passe perrengue, que a gente sofra à toa. Primeira verdade difícil de engolir é: ninguém vai viver a vida por você. Você pode ouvir conselhos, aceitar palavras de incentivo e apoio, mas a responsabilidade pelas suas escolhas é única e exclusivamente sua. Então, eu sei que às vezes a gente acaba dando ouvidos demais para outras pessoas, porque a gente sabe que essas pessoas querem o nosso bem, querem o melhor para nós. Porém, gente, quem sabe o que é melhor para você é você mesmo. Se você acha que você não sabe o que é melhor para você, é porque talvez você ainda não se conheça o suficiente. Então você precisa trabalhar nisso. Mas não siga cegamente os conselhos das outras pessoas, porque todos os conselhos são feitos a partir da experiência de vida daquela pessoa que está te dando. Não é que o conselho seja ruim, mas talvez aquele conselho não sirva para você. Porque aquela pessoa teve as experiências dela, para ela aquilo ali é o certo, é o melhor caminho. Só que para você, que às vezes sonha em viver algo completamente diferente daquilo ali, esse conselho não serve. E a única pessoa que vai viver a sua vida é você mesmo. Quem te deu o conselho não vai estar no seu lugar. Então pense muito bem, principalmente quando você tiver que fazer escolhas que não são reversíveis. E a segunda verdade dura de engolir é: diploma não garante sucesso. Eu conheço pessoas que têm mais de uma graduação, pessoas que têm especializações, doutorado, que fizeram pós-graduação e que não conseguem entrar no mercado de trabalho. É falta de capacitação? Não, é falta de oportunidade. E essas pessoas, gente, ficam muito frustradas, porque elas dedicam tempo das suas vidas, dinheiro para fazer todos esses cursos e essas especializações, e ainda assim elas batem com a cara na porta do mercado de trabalho. Por quê? A realidade, gente, é que não tem emprego para todo mundo. Era assim quando eu me formei, há mais de 10 anos atrás, e hoje em dia ainda está pior. A gente não pode se esquecer que, além do diploma, você ainda precisa contar com dois componentes aí para você ter sucesso na sua carreira. Um é o fator sorte e o outro, muitas vezes, é quem indica. Conheço pessoas, gente, que nunca estudaram, nunca fizeram faculdade, cursos técnicos, mas tiveram sorte. Encontraram boas pessoas no seu caminho, pessoas que abriram a porta e que mostraram o caminho de um trabalho àquela pessoa, e ela começou a trabalhar ali naquela área, deu certo, e aí sim ela começou a estudar e crescer ali dentro daquela profissão. Terceira verdade dura de engolir é: quem mora em apartamento paga por algo que não se sente dono. Não vou mentir para vocês que eu sempre tive muita vontade de morar em apartamento. Porém, hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente e esse desejo meu ficou no passado. Eu sempre morei em casa. E eu achava que casa era algo extremamente trabalhoso, porque tem quintal para cuidar, tem varanda, tem cobertura. E assim, eu pensava, nossa, se eu morar em um apartamento vai ser muito mais fácil de cuidar, de limpar. Só que eu fui vendo a experiência de outras pessoas que eu tenho convívio que moram em apartamento. E eu vejo, gente, que na vida a gente precisa escolher as nossas batalhas. Então, eu preferi ficar com a batalha de ter mais trabalho e cuidar de uma casa do que morar em um lugar que eu nunca vou me sentir dona, ainda que eu tenha comprado e pagado esse imóvel. Sim, eu fui vendo que morar em apartamento acaba sendo uma opção para quem não tem mesmo condições de morar em casa.
Próxima verdade difícil de engolir é: o mercado não é justo. A gente já falou um pouco aí sobre a questão do diploma, que é uma verdade dura de engolir, mas o diploma por si só, ele não garante sucesso. E agora eu vou falar das injustiças do mercado. Às vezes, as pessoas menos preparadas conseguem oportunidades melhores. E aí, durante muitos anos, eu fiquei pensando assim: nossa, isso é muito injusto, porque eu estudei, porque eu me dedico, porque eu sou uma pessoa muito comprometida com tudo que eu me disponho a fazer. Só que eu percebi que, ao invés de reclamar, o melhor que eu podia fazer por mim era aprender a jogar esse jogo. Aprenda a lidar com as injustiças do mundo, porque você não vai conseguir mudá-las por completamente. Você pode conseguir mudar uma coisa ou outra, mas talvez isso te roube muita energia, então é melhor você tentar se adaptar. Próxima verdade dura de engolir é: se preocupar não adianta de nada. Às vezes, você precisa relaxar. Você precisa soltar o controle das coisas, aprender a confiar em Deus e nos planos que Ele tem. Às vezes, os planos de Deus não são os mesmos que os nossos. São sempre melhores, gente, pode confiar. Às vezes as coisas vão dar certo, mas não do nosso jeito, e sim do jeito que Deus preparou para nós. Depois, gente, que eu comecei a pensar dessa forma, eu soltei muito o controle das coisas, de como certas coisas iriam acontecer. Eu me tornei uma pessoa menos ansiosa, porque eu ficava pensando: ai, nossa, mas como que isso vai acontecer? O que eu preciso fazer? E às vezes a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa confiar. Próxima verdade difícil de engolir é: seus pais irão envelhecer. Eu sei que isso aqui é algo que a gente evita pensar, mas os nossos pais não serão jovens para sempre e o tempo passa muito mais rápido do que nós imaginamos. E já que nós estamos falando dos pais, eu quero aproveitar para dar uma sugestão para você presentear o seu pai ou alguém que represente essa figura aí na sua vida com as peças da Insider. A Insider, gente, tem um leque de opções bem variado e é uma excelente oportunidade para você presentear essa pessoa tão especial aí na sua vida com algo que seja realmente útil e de qualidade. Então tem meia, tem cueca, tem camiseta, tem camisa polo, calça, bermuda e, é claro, tudo isso com uma condição especial, utilizando o meu cupom de desconto, que é esse que vai ficar aparecendo aqui na tela. Você aproveita os descontos que estão presentes no site e ainda garante mais desconto com a aplicação do meu cupom. Então, gente, assim, tem várias oportunidades de você fazer boas compras e, é claro, ainda economizar dinheiro. Próxima verdade dura de engolir é: a sua vida é responsabilidade sua. Não é do governo, não é da sua família, não é do seu cônjuge, não é do seu chefe, não é de ninguém. A sua vida é um reflexo das suas escolhas até aqui. Quanto mais cedo você aceita isso, mais você ganha, porque você para de perder tempo e energia falando mal dessas pessoas que eu falei e começa a realmente correr atrás do que importa. Às vezes, gente, a gente acaba se prendendo muito a algumas desculpas que a nossa mente cria para nós. Então, a gente utiliza essas desculpas para justificar as nossas frustrações. Só que isso é péssimo, porque isso não te tira do lugar onde você está. A única forma de você mudar uma situação é agindo. Oitava verdade dura de engolir é: o dinheiro não compra felicidade, mas resolve muitos problemas. Eu vejo diversos discursos pela internet do tipo: ai, mas dinheiro não é tudo. Ai, mas dinheiro não importa. O que importa é a felicidade. Que assim, vamos ser bem racionais. O dinheiro, gente, ele não compra o sentimento da felicidade, mas ele resolve muitos problemas que vão deixar as pessoas ao seu redor e você também feliz. Compra tempo, tratamento médico, segurança, diversas outras opções na sua vida. Dinheiro, gente, é liberdade. Não caia nessa balela que dinheiro é algo ruim. O dinheiro não é bom nem mal. Bom e mal é o uso que você faz dele. Penúltima verdade dura de engolir nesse vídeo é: a autenticidade tem preço, e o preço é ser julgado por quem não tem coragem de ser e fazer o que você faz. Sempre, gente, fui uma pessoa muito autêntica. E eu não estou me gabando não, mas eu sempre fui uma pessoa que assumiu muito as coisas do que eu gostava. Eu nunca tive muito problema em ser diferente. Pelo contrário, eu gostava de ser diferente. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma coisa que eu fui muito julgada. Foi quando eu cortei o meu cabelo pela primeira vez. Depois de muitos anos com o meu cabelo comprido, eu resolvi cortar o meu cabelo aqui no ombro. Não é nem curtinho assim, como eu tinha. Mas assim, gente,
parecia que eu tinha cometido um crime. Todo mundo vinha pra mim pra falar, mas por que você cortou o cabelo? Como se cabelo, gente, não fosse algo que crescesse. Ah, mas eu gostava do seu cabelo mais comprido. Ah, mas você ficava melhor com o cabelo mais comprido. E eu ficava olhando assim pra pessoa com aquela cara, né, de paisagem, tipo, não te perguntei nada, né? Se eu quisesse saber a sua opinião, eu tinha perguntado antes de cortar, se fosse tão importante assim. Vejo que muitas pessoas queriam ter a coragem que eu tenho, de ir lá e cortar o cabelo, e assumir o cabelo mais curto, às vezes de pintar o cabelo, mas a pessoa não tem essa coragem. Então o que ela vai fazer? Ela vai te julgar, ela vai falar que mulher tem que ter o cabelo comprido, que cabelo comprido é melhor, porque os homens gostam de mulher que tem cabelo comprido. Uma vez eu ouvi isso, tá? E eu pensei, que coisa mais idiota, gente, porque assim, eu penso que um homem de valor, um homem de verdade, ele gosta de uma mulher autêntica, uma mulher segura, e não importa se o cabelo dela é comprido ou curto. É óbvio que vai ter homem que vai gostar de mulher com cabelo comprido e vai ter homem que gosta de mulher com cabelo curto. Agora, eu deixar de fazer uma coisa que eu gosto, que eu quero, que eu me sinto bem, pensando no que os outros homens iriam pensar de mim, o que os homens gostam, o que as outras pessoas iam achar do meu cabelo? Não entrava na minha cabeça. Então, se você quiser ser uma mulher autêntica, saiba que você vai pagar o preço de ser julgada e que vão ter muitas pessoas pelo seu caminho que vão fazer de tudo para te desencorajar e para você não se destacar perto delas, porque quando você se destaca, aí sim elas se incomodam ainda mais com a sua presença. E a última verdade dura de engolir é: ninguém irá te salvar. Parece algo duro, mas foi uma das maiores libertações que eu já tive na minha vida. Parei de esperar que outras pessoas mudassem a minha situação, aí sim eu comecei a construir a vida que eu queria ter. E aí as coisas mudaram completamente. Eu comecei a me dar tudo aquilo que eu achava que eu realmente merecia. Comecei a batalhar, trabalhar para ter todas as coisas que eu queria ter, porque eu sabia que se eu não fizesse por mim, talvez outras pessoas não iriam fazer. E agora me conta quais dessas verdades foram mais difíceis para você ouvir, e se você tem alguma outra verdade que eu não falei aqui, que você quer compartilhar com as outras pessoas, deixa aqui nos comentários. Vamos fazer esse vídeo chegar até mais pessoas, e a forma para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e distribua ele amplamente pela plataforma é você comentando, compartilhando e curtindo o vídeo. E é claro, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, porque aqui tem vídeos 2 vezes por semana, e a gente se vê no próximo. Um beijo, até lá, tchau, tchau!